2022. Ser sobrenatural. Glória a Deus. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros da casa e tenho a honra de estar aqui nessa noite, podendo ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos num tempo propício, um tempo maravilhoso. O mês de janeiro para nós, como sonho de Deus, é um tempo de primícias, e Deus vem construindo algo ao longo de cada dia, de cada semana. Nós estamos na terceira semana do ano. Iniciamos a primeira semana falando sobre primícias de adoração. Na segunda semana, falando da intercessão, orando e semeando, orando e abençoando. E nessa semana nós estamos falando sobre primícias de honra. Eu creio que há algo do Senhor para nós nessa noite. Entendemos aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração sobre honra. Amém? Então convido você nessa hora a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças nesta noite pelo privilégio de nós recebermos da parte do Senhor tudo quanto nós temos, tudo quanto nós somos. Queremos, Senhor, render ao Senhor nessa noite. Queremos nos colocar em total submissão ao Teu Espírito, Senhor, e à Tua Palavra, para que o Senhor se mova com toda a liberdade nessa noite, para que o Senhor possa produzir vida aos nossos corações. Aonde esta palavra chegar agora, Pai, quero declarar vida, quero declarar saúde àqueles que estão enfermos. Senhor, quantas pessoas enfermas nesses dias, mas nós queremos declarar a Tua vida, a vida de Cristo sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada lar agora, Pai, em nome de Jesus. Queremos declarar que cessem nesta noite toda a transmissão do vírus, e que, Senhor, famílias sejam guardadas e preservadas, e aqueles que foram de alguma forma afetados sejam curados, Pai. Todos os sintomas desapareçam em nome de Jesus, Pai. Que o Teu rio de vida possa fluir nesta noite, Pai, e entrar nesses lares, e entrar nessas cidades, e tomar esta nação, Pai, e sejamos lavados por esse rio de vida, por esse rio de cura, Senhor, em nome de Jesus. Que milagres aconteçam, que o Teu sobrenatural aconteça, Pai, e Teu nome seja glorificado na terra de adoradores, seja glorificado na nação brasileira, seja glorificado nas nações da terra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória ao Senhor. Amém. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica, você de perto e você de longe. Que o Espírito do Senhor possa ministrar também aí onde você está, no teu coração nessa noite. Amém? Há uma semana e meia atrás, toda a minha casa foi também tocada por essa gripe. Não sabemos a extensão disso, né? Mas graças a Deus o Senhor já nos restaurou. Estamos firmes servindo ao Senhor. Um ou outro sintomazinho, né? Uma tossezinha que às vezes quer pegar, mas nós estamos aqui para fazer o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Na parte da tarde de hoje eu estava orando e falando com o Espírito Santo, dentro daquilo que Ele vem construindo nesses dias, desde domingo, que Ele vem nos falando sobre honra. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e começou a desencadear algumas coisas, né? Liberar algumas palavras, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas eu fui pesquisar a palavra honra, e um dos significados da palavra honra no hebraico é kabod. Eu não sei quantos já ouviram essa palavra, kabod. E esta palavra, ela se tornou muito conhecida até pelo contrário de kabod, e sim por ikabod, né? E nós vamos ler esse texto porque ele nos fala sobre esta palavra. Então kabod, ela significa honra,
ela tem um sentido de dignidade, de autoridade. Não somente Deus carrega cabode, mas isto é, honra, autoridade, mas também os reis, os sacerdotes e os sábios eram pessoas reconhecidas nos dias do Velho Testamento como pessoas que portavam, que carregavam o cabode de Deus, a honra. Normalmente nós aprendemos que a palavra cabode, ela significava a glória, né? Mas ela tem um significado também de honra. Honra e glória caminham muito próximo. No domingo, a profeta Camila, ela nos falou sobre honra no sentido vertical e no sentido horizontal. E eu quero prosseguir um pouco nisso também, porque eu creio que é isso que o Senhor está construindo na nossa vida, e para que nós entendamos a aplicação prática desta honra no vertical e no horizontal. E ela também nos disse que honra é aquilo que você reconhece, aquilo que você respeita, aquilo que você valoriza na vida das pessoas ou no próprio Deus. Então quero te convidar nessa hora, você que quer me acompanhar nessa leitura, 1 de Samuel capítulo 4, se vocês forem colocar no telão, 1 Samuel 4, eu vou ler na versão King James, versículo 14. Eli ouviu um clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade, seus olhos já fracos, não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou: o que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus, e houve terrível carnificina. Fomos derrotados e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu ali, porque era homem idoso e obeso. Ele julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de dar à luz. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca do Senhor nos foi tirada. Que passagem triste. Quando nós lemos o contexto desta palavra, nós vemos que era algo que já havia sido profetizado, porque Deus já havia falado mais de uma vez com Eli sobre a sua casa, sobre a forma como seus filhos lidavam com as coisas espirituais. Era uma família sacerdotal, era uma família que foi separada pelo Senhor para estabelecer a glória do Senhor sobre a face da terra. Mas aquela família que foi separada, ela não cumpriu o propósito de Deus. Eles não honraram o Senhor. Eli, Ofni e Finéias não honraram o Senhor.
E porque eles não honraram o Senhor, eles produziram derrota. E mais do que uma derrota, eles produziram algo tão terrível, que foi o Icabod. Foi-se a glória do Senhor, foi-se a honra do Senhor. O Senhor foi desonrado. O Deus vivo, o Deus eterno havia sido desonrado. O Deus que havia dado vitória em todas as batalhas, agora uma derrota havia sido estabelecida. A glória, a honra do Senhor foi tirada do meio do povo. Deus não foi honrado naquela guerra. E isso nos ensina, irmãos, que toda manifestação de honra a Deus não está no que nós podemos dar, mas no quanto nós nos dispomos a obedecer. A honra ao Senhor está intimamente ligada à obediência. Se nós queremos nessa noite entender como honrar na vertical, como honrar o Senhor, nós vamos entender que honrar o Senhor está ligado à nossa obediência. Quando a glória do Senhor, quando a honra do Senhor saiu do meio do povo, é porque houve desobediência, e essa desobediência começou na vida daqueles que o Senhor estabeleceu para manifestar a honra. E isso nos ensina, irmãos, que Deus não negocia a sua honra. Porque Deus não negocia valores, Deus não negocia os preceitos que Ele mesmo estabeleceu. E se necessário fora, naquela ocasião que a honra e a glória fosse tirada do meio do povo, o Senhor permitiria que isso acontecesse, porque Deus não podia negociar os valores que Ele estabeleceu. A desobediência teria uma consequência. Vamos construindo algo nessa noite, eu quero que você preste atenção. A notícia que aquele arauto trouxe era uma notícia ruim. Ele disse que a nação de Israel estava sendo destroçada, milhares de famílias estavam sendo destruídas, maridos e pais não voltaram mais para casa, por causa da desobediência, porque não honraram ao Senhor, porque eles não tinham um coração propício para honrar, porque eles não estavam dispostos a obedecer como forma de honra. E eu pergunto para vocês nessa noite, sabe o que ocasionou isso? Você sabe o que ocasionou? Foi a desobediência de uma família sacerdotal. A desobediência de uma liderança gerou sobre a nação um espírito de desobediência, um espírito de rebelião contra Deus. E isso provocou as consequências que vieram. Eli falhou como pai. Seus filhos, a Bíblia chama de filhos de Belial. Tamanha era a desobediência daquela casa, que os filhos que estavam na função de sacerdotes, mas eles eram conhecidos pelo Senhor como filhos de Belial. Eles não eram conhecidos pelo Senhor como filhos de Deus, como sacerdotes do Deus Altíssimo, não. Mas eles estavam na função de sacerdotes. Mas eles não manifestavam na vida deles um espírito de obediência, um espírito de filhos. Eles não tinham temor, eles não honravam a Deus. E é tão triste quando nós vemos que muitos passam a sofrer pelo pecado de alguns. Irmãos, a desobediência sempre produzirá desonra. Diga isso, a desobediência sempre produzirá desonra. E essa falta de honra, irmãos, sempre produzirá fracasso. Amém? É um caminho que vai se trilhando. A desobediência produz a desonra. A desonra produz o fracasso.
Quando nós olhamos a história de Israel, nós vamos ver, irmãos, se você ler todo o Velho Testamento, se você ler o tempo dos reis, você vai ver isso. A história de Israel, ela se resume em que o povo de Israel desobedece, vem o castigo, após o castigo vem o arrependimento da nação de Israel, Deus perdoa e produz a provisão novamente. E depois de um tempo de provisão, Israel desobedece, vem um novo castigo. E assim, de uma forma cíclica, nós vamos ver a história de Israel. Porque eles que receberam a revelação, eles que receberam, os profetas nasceram entre eles, a palavra foi gerada entre eles, eles viram as manifestações do Deus vivo, mas não havia obediência, e se não havia obediência, não havia honra. E assim foi a história de Israel. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, mas isso era lá com os reis, isso era lá com os sacerdotes. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver com a nossa vida. Porque no novo pacto, irmãos, nós somos um reino de sacerdotes. Amém? No novo pacto, a Bíblia nos chama, Pedro ele fala, vós sois uma geração eleita, vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos um sacerdócio real. E muito mais do que no velho pacto, irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para produzir em nós obediência. Deus ainda requer obediência dos seus filhos. A obediência é uma marca na vida daqueles que ouvem a voz do Senhor. Toda a nossa movimentação diária, irmãos, ela deve ser em temor. Toda a nossa movimentação. A profeta Cris estava falando aqui de manhã, estava lá no trabalho, mas estava em temor, orando, Senhor, o que o Senhor tem para o culto? Irmãos, não existe uma vida espiritual e uma vida secular. Meu Deus, nós não podemos mais ser dominados por essa mentalidade errada. Não existe isso. O que determina se algo é espiritual ou não é a natureza daquele quem faz. Nós somos homens espirituais e vocês mulheres são mulheres espirituais. Todo aquele que nasceu de novo é um só com o Espírito. Não é o que eu faço, agora eu vou para o meu trabalho secular. Não, é um homem espiritual produzindo algo na terra. Então aonde eu estou, o que eu estou fazendo é através da minha natureza em Cristo. Eu sou um homem espiritual. Então toda a minha movimentação no meu lar, quando eu acordo, todas as coisas, a minha vida como esposo, a minha vida como pai, a minha vida dentro da minha casa, tudo é espiritual. Não existe uma separação. A minha movimentação de vida, do meu acordar, como a Bíblia fala, desde o nascer ao pôr do sol, o nome do Senhor seja louvado, e seja louvado através da minha vida e da sua vida. Amém? A nossa movimentação deve ser uma movimentação que honra o Senhor. As minhas conversações, as minhas obras, tudo que eu faço, tudo que eu me movimento o tempo todo, os meus pensamentos, a minha mente tem que ser uma mente pura, uma mente liberta, não mais uma mente contaminada pela pornografia, pelos pecados deste mundo. Não, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém? Nós somos um só com Cristo. A nossa vida é para honrar o Senhor. A nossa vida é para honrar. Não importa o ambiente onde você tenha que entrar, você é sal na terra, você é luz no mundo. Amém? Aonde nós entramos, entra um homem de Deus. Aonde você entra um homem ou uma mulher de Deus para mudar aquele ambiente.
Ah, pastor, mas o senhor não sabe o ambiente que eu trabalho. Não, eu não sei. Mas se Deus te colocou ali, é para que você seja sal e luz daquele lugar, para que você se movimente em obediência ao Senhor. Amém? A obediência gera honra. E nós vamos ver o que a honra gera também como consequência na nossa vida. Se a desonra produz morte, se a desonra produz fracasso, a honra também tem um produto. A honra também produz algo, a honra também tem um fruto na nossa vida. E o Senhor tem nos falado. Nós estamos debaixo de uma palavra profética para esse ano. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. É tempo de Deus manifestar o sobrenatural que já habita em nós. Amém? Irmãos, não espere um sobrenatural que venha, mas creia num sobrenatural que já habita. Amém? É um sobrenatural que já está em nós. E o Senhor nos chamou a ser sobrenaturais. E uma das coisas que nós vimos é que a palavra ser, ela significa sustentar, servir, expandir e receber. Diga, sustentar, servir, expandir e receber. Amém? É ser. Esse é o ser que Deus espera de nós. Esse é o ser sobrenatural que Deus quer revelar em nós. Homens e mulheres que sustentam, homens e mulheres que servem, homens e mulheres de expansão, e homens e mulheres que estão recebendo aquilo que o Senhor está liberando. E sustentar o quê? Nós vamos sustentar as conquistas que foram alcançadas. Amém? Você quer honrar o Senhor? Sustente aquilo que o Senhor já revelou. Sustenta aquilo que o Senhor já estabeleceu. Irmãos, há tanta coisa já estabelecida entre nós. Nós não estamos partindo do ponto zero. Nós estamos partindo da onde o Senhor já estabeleceu muitas coisas. Eu cheguei nessa casa há 4 anos que eu faço parte mesmo do sonho. Irmãos, já havia algo sendo estabelecido ao longo dos anos. E não dá tempo de parar. Porque quando você chega, você já é inserido e vamos junto. Não importa quem fez no passado, todos nós estamos inseridos e dando continuidade. Nós estamos sustentando aquilo que já foi estabelecido. Amém? Não começa do zero, não começa tudo de novo. Aquilo que alguns semearam, outros estão regando e outros estão colhendo. Amém? Então é tempo de sustentar as nossas vidas hoje, irmãos. A nossa movimentação precisa sustentar aquilo que já foi estabelecido. Quantas coisas já foram estabelecidas aqui. E tudo que já foi acessado, irmãos, em Cristo, até aqui tem que ser sustentado. Sabe, em oração, em obediência. Às vezes alguém não entende aquilo que Deus está fazendo e critica e faz uma declaração negativa, e às vezes você ouve, você recebe. Não, nós temos que nos levantar. Não é brigar, não é criar uma situação, não. É você dizer, não, meu irmão, talvez você não está entendendo. Há algo estabelecido, há algo sendo edificado. Nós estamos falando de uma casa de homens e mulheres que vivem aquilo que pregam, e que pregam aquilo que vivem. Amém? De vidas derramadas. Sim, não somos perfeitos, sim, nós temos falhas, mas o Senhor está edificando algo perfeito em nós. É a natureza de Cristo que está sendo formada dia após dia. Nós estamos acessando, como diz a pastora Eliana, a nossa professora do Efatá, crescimento espiritual é acessar e manifestar. É acessar e manifestar. À medida que eu vou acessando algo que eu não entendia, eu começo a manifestar, e com isso eu vou sustentando aquilo que está sendo edificado nesse lugar. Amém? Não é algo novo.
é algo sendo construído, é algo sendo desenvolvido. Hoje pela manhã, quando eu orava, eu não sabia ainda que eu ia ministrar, mas eu orava pela manhã. Como diz a profeta Camila, dê o nome que você quiser dar, devocional, secreto, o que você quiser, mas ore. Amém? Ore, se separe. Irmãos, eu costumo orar na rua. Às vezes eu levo cada susto com umas buzinas aí. Outro dia passou um irmão e buzinou aí, e eu dei um pulo na calçada, porque eu não estava conectado com as coisas ao meu redor. Eu estava assim, fechado com Deus ali falando. Mas eu também tenho tempo que eu separo, que eu quero parar para ouvir a Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo falava comigo pela manhã, e eu não entendia bem ainda, eu comecei a pensar o que o Senhor queria falar. E me vinha, sabe, a impressão no meu espírito dos discípulos de Emaús, sabe, andando perdidos, desorientados, sabe, eles perderam o chão. Claro que dá para a gente entender, irmãos, que eles viram o que havia acontecido com o Senhor Jesus, mas o que o Espírito me falava hoje pela manhã é que muitas pessoas estão andando assim, como se não está entendendo, não está conseguindo compreender. E às vezes porque você não consegue compreender, você não se compromete, você não se envolve. Sabe, às vezes é essa impressão, e era isso que vinha no meu espírito hoje pela manhã. Eu estava orando, na verdade eu vou ser mais específico, eu estava orando pelos homens, e essa era a impressão que o Espírito trazia no meu espírito, de homens desorientados. E às vezes você é filho da casa, mas você não está, parece que conectado, parece que está desorientado, sem saber, e não se compromete, e não se envolve. Sabe, irmãos, esse é um tempo que o Espírito Santo quer nos trazer para perto. O Espírito Santo quer nos acionar, o Espírito Santo quer nos acordar. Sabe, Jesus, ele levantou o pão e o vinho, e a Bíblia fala que os olhos daqueles homens se abriram, e eles disseram: o nosso coração estava queimando. Sabe, é tempo do nosso coração queimar, é tempo de nós nos envolvermos com as coisas do Senhor, é momento de nós nos movermos em temor, nos envolvemos completamente. Irmãos, não dá para nos entregarmos 10%, não dá para entregar para o Senhor só o teu tempo de sobra. Tenho meu trabalho, tenho meu lazer, tenho isso, e quando der eu vou. Não, irmãos, é tudo para o Senhor. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, irmãos, eu não estou sendo radical, eu estou sendo integral. A Bíblia fala: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente. Não dá mais para nós ficarmos desorientados. O Senhor, Ele edificou durante um ano todo, irmãos, um testemunho perfeito na nossa vida. Quantos creem nisso? Eu creio nisso, irmãos. Às vezes, sabe, nós queremos nos mover por vista, e nós temos que nos mover por fé, nós temos que mover pelo Espírito, nós temos que nos mover até mesmo por obediência, no confiar sem ver muitas vezes. E o Espírito Santo colocava isso no meu coração: como sustentar? Se ser sobrenatural começa com sustentar, como sustentar? E o Senhor mesmo me falava: servindo com a sua vida. Você quer sustentar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar? Sirva com a tua vida. E deixa eu dizer para você, irmãos, servir não pode ser peso. Quando é no Espírito, irmãos, servir é privilégio. Irmãos, eu posso dizer para você, eu me sinto privilegiado de poder servir o Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu não sei qual seria a minha vida. Sabe, irmãos, eu olho para tudo na minha vida, tudo foi Deus quem fez. Foi Deus quem me deu uma esposa,
Foi Deus quem me deu filhos. Foi Deus que me deu uma casa. Foi Deus que me deu a alegria de viver o que eu vivo em família. Foi Deus quem fez todas as coisas. Tudo foi Deus. Porque em cada direção que Deus nos dava, nós orávamos e buscávamos ouvir, e o Senhor confirmava aquilo, e aquilo se cumpria, irmãos. E é assim, não significa que não houveram lutas, que não houveram desafios, sim. E eu posso olhar para trás depois de 30 anos, irmãos, e eu posso falar, eu faria tudo de novo. Entregaria minha vida novamente ao Senhor, começaria com Ele novamente, sem medo de ser feliz, irmãos, sem medo de pensar se vai dar certo, porque dá certo, com o Senhor dá certo, irmãos. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, tudo vai bem, tudo dá certo. E aquilo que você olha e fala assim, não, mas não é tão bom, é o tratamento de Deus, é os processos de Deus na nossa vida. Servir só se torna peso quando áreas da nossa vida não passaram pela cruz. Aí se torna peso. Porque daí, irmãos, daí é na força do braço. Porque daí é na insistência humana. Então servir o Senhor, irmãos, não é a força do meu braço, não é o quanto eu posso produzir. Não é o quanto eu estou disposto a fazer, mas é o quanto eu estou disposto a obedecer, é o quanto eu estou disposto a me render, é o quanto eu estou disposto a morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Então quando algo da minha vida não passou pela cruz, então se torna pesado, então se torna algo difícil para nós. Eu me lembro o dia que eu estava orando e eu falei, Senhor, eu quero entender a cruz. E o Espírito Santo foi me falando muitas coisas comigo. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, irmãos, é que Ele falou, não adianta ficar pendurado na cruz, tem que morrer. E quando Ele falou isso para mim, irmãos, você sabe quando o Espírito Santo fala, vem o entendimento, né? Você sabe do que Ele está falando. E eu sabia exatamente qual era a área que Ele estava falando comigo. E Ele estava dizendo para mim, nessa área você já colocou na cruz, mas você está esperneando. Você ainda não morreu. E enquanto a gente está na cruz, irmãos, a gente ainda pode até blasfemar contra o Senhor. Porque aquele ladrão na cruz, ele falou, se tu és o Cristo mesmo, então resolve esse problema. Me tira daqui. Enquanto nós estamos pedindo para sair da cruz, irmãos, não há morte. Só há morte quando alguém tira a gente da cruz. Mas quando você consegue descer com as suas próprias forças, porque você está vivinho em folha, viu? E aí você vai passar de novo. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai fazer aquela oração que Deus ouve. Você fala, Senhor, eu quero te servir. Ele fala, amém, filho. Então vamos de novo tentar. O caminho é o mesmo, a cruz está ali. Vamos colocar essa área agora, está disposto? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente passa pela cruz mais uma vez. Porque a gente esperneia. Porque a gente não quer entregar algumas coisas da nossa vida. Somos chamados para servir com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso tudo. Isso é honra, irmãos. Ainda que você possa não aceitar essa minha declaração, não tem problema. Eu vou continuar crendo que nós honramos ao Senhor quando nós estamos dispostos a entregar tudo, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. A honra na vertical, irmãos, se dá por meio da obediência. E de uma obediência plena. E o Senhor me falava assim, nossa obediência em 2022 nos fará sustentar, servir com honra. E isso nos levará a expandir. Amém? Eu vou repetir isso para você. Nossa obediência em 2022... Escuta isso. Isso é profético para a sua vida. Nossa obediência em 2022 nos fará sustentar, servir com honra, e isso nos levará a expandir. E eu quero liberar sobre a tua vida hoje Isaías 54, 2, porque o Senhor me deu esse texto hoje à tarde, quando Ele me dava essa declaração. Amplia o lugar da tua tenda,
e as cortinas da tua habitação se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Aleluia! Irmãos, é tempo de expandir. Deus, Ele disse que nesse ano uma das palavras é expandir. Alonga as tuas cordas, firma bem as suas estacas. O que nós estamos fazendo? Fincando estacas. Irmãos, cada palavra que vem como uma marretada na nossa vida é para nos tirar de uma posição onde nós ficamos cocheando entre dois pensamentos, para nos tornar firmes, homens firmes, mulheres firmes, homens e mulheres que Deus pode amarrar a corda e puxar, que não vai ceder, que vai sustentar, que vai suportar. Amém? Deus vai ampliar. Deus já está ampliando, irmãos. Deixa eu dizer para você, essa profecia ela começa a se cumprir não do lado de fora, primeiro do lado de dentro. Deus quer nos estender por dentro. Deus quer nos ampliar por dentro. Deus quer mudar as coisas por dentro na nossa vida. É tempo de expandir. É tempo de sair da mesmice. É tempo de sair, sabe? Eu me recordo de uma palavra do profeta Jackson aqui. Ele disse assim: quando você ouve uma palavra e não entende, não se preocupe, é Deus te preservando. Amém, eu creio nisso. Mas até quando o Senhor vai ter que nos preservar? Até quando nós vamos ser meninos? A Bíblia nos fala que Deus quer nos levar à estatura do varão perfeito. Eu tenho que crescer. Amém, nós temos que crescer, nós temos que expandir. É tempo de expansão. Deixa Deus te alargar por dentro. Deixa Deus te alargar. Recebe isso no seu espírito. Amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ei, sonho de Deus, é tempo de expandir. Amém. Deixa Deus te expandir. Coloca a mão assim no seu espírito, fala assim: Senhor, me expande por dentro. Pode expandir, Senhor. Pode me alargar. Pode dilatar, Senhor. Ainda que isso doa. Mas isso vai me levar a cumprir o teu propósito. Aleluia. Eu pergunto para você, isso honra o Senhor ou não honra o Senhor? Isso honra o Senhor. A nossa expansão é um ato de obediência, de entrega. Mas à medida, irmãos, que eu cresço na honra vertical, isso vai também influenciar a honra na horizontal. Amém? É de dentro para fora e é de cima para baixo. É de dentro para fora, mas começa no céu, é de cima para baixo. Olha que a honra produz. O Espírito Santo me falava isso também nessa tarde. A honra na vida de um filho de Deus produz restituição. Merecia um amém, né? A honra produz restituição. Quantos creem nisso? Você sabe o que é restituição? Deixa eu ler um texto para você entender. 2 de Samuel 9, versículo 1. Davi foi um homem de restituição. Porque Davi foi um homem de honra. 2 Samuel 9, 1 diz assim: e disse Davi
há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Olha que situação. Davi, ele quer produzir honra. Davi era um homem de aliança. Davi era um homem que honrava a Deus. E a partir do relacionamento de honra com Deus, ele queria honrar aqueles que estavam ao seu lado. E Davi, ele teve essa ideia, ele disse: eu preciso saber se existe alguém da casa de Jonatas. Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. E aí então ele pergunta e chega para ele a notícia e fala assim: há um filho de Jonatas. É Mefibosete. Ele é aleijado das duas pernas. E ele mora lá em Lodebar. Irmãos, quando se traz um relatório desse, muitos desistem. Lodebar era uma terra distante. A palavra Lodebar é sem pasto. Uma terra que não produz. Uma terra de esquecimento. Davi manda chamar. Olha o que diz a palavra. Versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. A resposta de Mefibosete, irmãos, devia ser, eu não vou dizer que ele ia saltar de alegria, né? Mas pelo menos expressar gratidão. Mas Mefibosete, ele é uma figura de alguém cuja vida proporcionou a ele tantas experiências ruins. Alguém que foi aleijado das suas pernas. Alguém que foi esquecido numa terra sem pasto, numa terra sem produtividade. Alguém que foi abandonado, que foi lhe roubado. Você imagina, ele era das gerações de Saul. Ele era alguém que podia estar no trono. E em vez do trono, ele foi lançado para Lodebar. É alguém frustrado, é alguém que ele se expôs, ele assimilou a natureza de Lodebar. É alguém que conviveu com a desonra. E quando Davi o chama e faz a ele essa proposta, eu tirei o versículo, não li o versículo seguinte, porque ele fala assim: eu sou um cão morto. Quem é que olha para um cão morto? Esse era o espírito de Mefibosete. Era o que ele havia se tornado para si mesmo. Um cão morto.
ainda que a verdade não era essa, mas era o que ele havia abraçado no seu íntimo, de quem ele era. Mas Davi, movido de um coração que honra, de um coração que entende que aquilo que eu desfruto de um relacionamento na vertical com o Senhor, eu começo a revelar na horizontal, na vida daqueles que estão ao meu redor. Davi, ele fala para Mefibosete, Davi nem presta atenção no que ele fala e diz: não, meu filho, você vai ser honrado. Eu te chamei aqui para mudar a tua história, eu te chamei aqui para mudar a tua realidade, eu te chamei aqui para mudar o teu futuro. Eu não posso mudar o teu passado, mas eu posso mudar o teu futuro. Irmãos, há um poder na honra, há um poder quando nós liberamos, quando nós proclamamos, quando nós impartimos da honra, daquilo que nós vivemos com o Senhor. A atitude de Davi para com a casa de Jonatas era de honra, mas não era de honra apenas de falar, era uma honra materializada, em forma de restituição. Davi não apenas mandou um recado para Mefibosete, dizendo para ele: olha, fica aí mesmo em Lodebar. Sabe por quê, irmãos? Existia algo também, que quando um rei subia no trono, ele matava todas as gerações do rei anterior. Então quando Mefibosete é chamado, eu creio que ele falou assim: puxa, já estava tudo ruim na minha vida, eu perdi as minhas pernas, eu vivo em Lodebar, e agora esse Davi me encontra, ele me manda chamar, ele vai me matar. Mas aí no meio desse quadro, Davi, ele imparte da natureza de Deus, e ele fala: não, Mefibosete, eu não te chamei aqui para te matar, mas eu te chamei aqui para te restituir. Sabe, irmãos, a natureza de Lodebar, como eu já disse, havia se tornado a natureza de Mefibosete. E o Espírito Santo me deu essa palavra, e ele me disse que muitos de nós precisamos nos despir da natureza de Lodebar. Muitos de nós não conseguimos entender a honra, muitos de nós não conseguimos viver a honra, porque o nosso coração ainda está cheio de Lodebar, porque nós ainda nos alimentamos de um lugar sem produtividade na nossa vida, de um lugar onde as sementes não prosperam, de um lugar onde a infertilidade se tornou uma realidade. Ei, deixa eu te dizer, você vive numa casa fértil. Nós fazemos parte de um povo que portamos uma natureza viva, uma natureza de vida e não de morte. Lodebar não é a nossa realidade. Você pode ter vivido um tempo em Lodebar, você pode ter vivido um tempo nas drogas, você pode ter vivido um tempo na prostituição, seja qual for a realidade que você viveu, mas você foi arrancado de Lodebar e foi trazido para um lugar de luz, para um lugar na presença do Senhor. Lodebar não é mais a nossa realidade. Lodebar não é mais o lugar onde eu habito. O lugar onde eu habito não é mais um lugar que não produz, não é um lugar sem vida, não. O lugar onde eu habito é o lugar onde a natureza de Cristo se revela, se manifesta todos os dias. É um lugar de vida. Mas deixa eu dizer para você, quantas vezes você ouviu aquela expressão: Deus tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Muitos saíram de Lodebar, mas ainda carregam parte da natureza de Lodebar. Lodebar é uma terra de desonra. Nós fomos tirados de Lodebar, e nós precisamos remover tudo aquilo que significa ou que representa Lodebar na nossa vida. Essa é uma palavra para nós nessa noite. A quem nos dispomos a ouvir, a este nos moldamos. É assim que Lodebar é formado na nossa vida. Sabe, irmãos, quando nós nos dedicamos a ouvir
tudo que a mídia está dizendo nesses dias. A mídia produz em nós uma natureza de Lodebar, que tudo vai mal, que vai piorar, que as coisas não vão se resolver, que o Brasil não tem jeito, que as coisas é assim mesmo. Meu irmão, essa não é a natureza que portamos, essa é a natureza de Lodebar. É a natureza de uma terra distante para nós, não é mais a nossa realidade. Nós temos que parar de ouvir, nós temos que parar de acreditar nessas mentiras. Nós temos que nos deixar ser levados e entender que nós vivemos numa terra boa. Nós fazemos parte, irmãos, nós fomos trazidos, eu não sei você, mas a Bíblia declara algo que no meu espírito isso é vivo. A Bíblia fala assim: abençoe a terra para onde você é levado, porque na prosperidade dessa terra você vai prosperar. Deus nos trouxe para uma terra de adoradores. Alguns nasceram aqui, alguns foram trazidos da eternidade direto para cá, mas outros, como eu, foram trazidos de outra cidade para cá. Mas nós nos tornamos parte de uma terra de adoradores. Há algo de Deus para nós, há uma vida para nós vivemos, há algo sendo construído, sendo revelado na nossa vida, como filhos de Deus, e filhos de um Deus bom. Eu anotei isso aqui: somos filhos de um Deus bom, de um Pai amoroso, que cuida de nós, não como gado, mas como filhos. Eu sei a realidade dos meus filhos, eu sei o momento em que cada um dos meus filhos se encontra na vida deles. Assim Deus é com cada um de nós. Ele é um pai, Ele sabe a realidade que você se encontra. Deus não perdeu o controle da tua vida. Pastor, mas eu estou vivendo um período difícil. São processos. Deus está construindo, talvez Ele esteja desconstruindo, mas as desconstruções fazem parte do processo. Porque Deus só pode construir algo novo se Ele remover o velho. E talvez o velho, talvez até serviu por um tempo, mas não serve mais. E nós temos que entender isso. Quantas coisas Deus construiu na minha vida. Teve coisas que eu falei para Deus, falei: Deus, mas depois de 30 anos o Senhor vai tocar nisso? Eu criei nisso, eu preguei isso, eu falei disso, eu vivi isso. Não é, pastor? E Deus ficou assim quieto, como quem está dizendo: eu sei que você fez tudo isso, mas agora eu estou removendo tudo isso, porque eu tenho algo novo para construir aí, algo para essa hora. Pastor, mas Deus muda na sua movimentação, Ele muda. Em cada tempo da nossa vida, Ele vai construir algo novo. Esse é um tempo, irmãos, que como filhos de Deus, nós temos que manifestar a honra ao Senhor na vertical, mas nós temos que manifestar a honra também na horizontal. E uma das formas de manifestar a honra é restituindo. Pergunta para você mesmo: do que eu tenho que restituir? Quem eu tenho que restituir? Você já parou para pensar que um coração generoso, ele dá a todos? Irmãos, nós erramos muitas vezes nos nossos relacionamentos, principalmente com os mais de perto. Será que não há algo para restituir no teu casamento? Será que não é tempo de você parar e falar: no que eu posso restituir meu marido? No que eu posso restituir minha esposa? No que eu posso restituir meus filhos? Talvez um pedido de perdão. Talvez restituir daquele sorriso que você negou. Isso é honra.
Porque honra produz restituição. Restituir talvez alguém que ficou para trás na sua história, mas ficou marcado com você de uma forma negativa, de um erro, de uma atitude, de uma infantilidade, de um momento que você não discerniu corretamente e você achou que estava certo, mas aquilo produziu uma ferida, produziu um mal-estar e você simplesmente passou por cima e deixou. Será que não é hora de restituir? Mefibosete estava esquecido. E Davi mandou buscar aquilo que estava esquecido para restituir. Talvez é o seu irmão de sangue que você não fala, ou tem um relacionamento riscado, né? Sei lá. A gente só fala o básico, o essencial. Será que não está faltando uma restituição aí? De você procurar. Fulano, a gente já não se fala há tanto tempo. Eu não vim aqui te exigir nada, eu só vim aqui para te restituir, para te pedir perdão. Eu errei. Faz tanto tempo, mas eu errei. E eu quero te pedir perdão. Isso é honra. A honra produz restituição. A honra tem que ser materializada, irmãos. Claro, vamos fazer daqui para frente o melhor, vamos. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, qual foi a primeira atitude de Zaqueu? Senhor, Jesus não falou nada para ele, ele falou: Senhor, eu vou restituir todos aqueles. Eu vou restituir. Jesus não tinha falado nada. Jesus não pregou uma mensagem para ele, mas o Espírito provoca isso. É o Espírito que provoca. A honra produz restituição. Sabe aquele assunto que você e a sua esposa falam: a gente nem toca mais nesse assunto, vamos conversar. Vamos fechar essa fatura. Vamos honrar. Chamar Mefibosete de Lodebar é resolver as faturas abertas do passado. O Espírito Santo me falava isso e eu anotei aqui: vamos trazer os Mefibosetes para a mesa. Quantos querem viver uma vida de honra? Que desafio, né, irmãos? Que desafio. Eu estou pregando para vocês aqui, mas estou aqui. O Espírito Santo está só mostrando para mim quantos Mefibosete eu tenho que trazer para a mesa. Porque a restituição, irmãos, é parte da honra. É a materialização da honra. Amém? Trazer-os de perto e trazer-os de longe. E para encerrar, irmãos, uma outra forma também de nós honrarmos é nós servirmos a nossa geração. Vamos testemunhar para os Mefibosetes que há uma mesa que nós estamos sentados nela todos os dias. Sabe, se é tempo de expandir, nós temos que levar essa palavra àqueles que estão aleijados, àqueles que estão aleijados na alma, aqueles que estão em Lodebar. E nós dizemos para ele: olha, tem um lugar para você na mesa. Há um lugar para você na mesa. Ainda tem muito lugar vazio na mesa, irmãos, porque ainda existem muitos Mefibosetes para serem alcançados na nossa geração. Amém? E eles estão ao nosso redor. Não precisa ir muito longe, não. Está do seu lado, no local de trabalho. Está no apartamento do lado. Na casa do lado. Está ali um Mefibosete, vivendo em Lodebar. E você sentado na mesa, sabendo que tem uma cadeira para esse que Deus quer trazer, esse Mefibosete. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos.
Diga para você mesmo nessa noite: eu fui chamado para viver em honra diante do Senhor. Esse é um tempo da materialização da honra nas nossas vidas, através de nós, filhos de Deus, que vivem a honra. Como filho, se veja como filho honrado, sendo chamado pelo Pai todos os dias para comer da mesa, para se assentar à mesa. Todos os dias uma mesa está preparada para você. Essa é a honra de Deus na sua vida, porque Ele te chama de filho. Ele te sustenta como filho, Ele te ama como filho. Ele responde às suas orações, porque você é filho. E você pode dizer a Ele: Pai. Esse é o relacionamento de honra de um pai e um filho. Esse é o modelo original de Deus para a nossa vida. Deus está nos trazendo de volta para o seu desenho original. E você, como filho, na condição de filho, está sendo alinhado pelo Pai para viver como filho, manifestando a honra diante dele. Um homem de autoridade, uma mulher de autoridade, um filho que representa o Pai nessa geração. Um homem de honra, uma mulher de honra. Assim o Pai te vê. O Pai te diz: eu te vejo como meu filho, eu te vejo como minha filha, e eu honro a tua vida. Eu amo a tua vida como você é. Eu cuido de você. Eu cuido de cada necessidade da tua vida. Eu cuido de cada área da tua vida, mesmo daquelas áreas que você ainda não rendeu a mim. Eu cuido de cada uma delas com zelo. Eu sei quem você é. Eu conheço você quando você ainda era um ser sem forma no ventre materno. Eu já te via. Eu já escrevia cada dia da tua vida. Eu sei quem você é. Eu a amo como filho, como filha. E o meu relacionamento contigo é de honra, diz o Senhor. O Pai honra o Filho, e o Filho honra o Pai. Esse é o tempo de honra. Deus está nos alinhando nesse princípio, nesse fundamento de honra. Não importa os teus anos em Lodebar, não importa quando você vivia numa realidade de desonra total, mas agora Deus te vê como filho. Num nível de honra Ele trata com a sua vida, e Ele quer revelar um nível mais profundo de honra com você. Creia nisso. Creia nisso. Esse é um tempo que Deus está fundamentando isso na sua vida. Está quebrando os paradigmas antigos. Está estabelecendo fundamentos novos na tua vida. Te sinta amado, respeitado, recebido pelo Pai como filho nessa noite. E Ele te diz: esse é um tempo de restituição. Ao longo deste ano nós vamos viver restituições na nossa vida. Diga: eu creio, Senhor. Diga: Senhor, eu creio que a honra produz restituição. Diga para o Senhor nessa noite, dê uma resposta para Ele. Diga: Senhor, eu creio que a honra produz restituição. Eu creio, Senhor. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar isso neste lugar. Que a tua palavra não volta vazia, mas ela produz aquilo para a qual ela foi enviada. E a tua palavra produz hoje, Pai, em nós fundamentos de honra. De honra, Senhor, na vertical, na nossa vida contigo, Senhor. Na expressão da tua vida em nós. Eu em ti, o Senhor em mim. E nós, Senhor, fluindo nesse nível de honra que o Senhor está nos levando a viver, Pai.
Mas o Senhor também está estabelecendo, Pai, fundamentos de honra na vertical, Senhor. Níveis de honra, Senhor, é liberado nessa noite, Pai. Nos relacionamentos, nas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Senhor, um tempo onde a honra é materializada em restituição, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero proclamar que essa restituição produz cura. Cura nos relacionamentos, que essa restituição libera vida nos corações, Senhor. Assim como Davi, ele produziu restituição na vida de Mefibosete. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar pelo Teu Espírito que a restituição, Senhor, que a honra produz restituição na vida dos Teus filhos a partir desta noite. E níveis de restituição, Pai, será revelado nos corações e nos relacionamentos a partir desta noite, Pai. Eu declaro um tempo de cura nos relacionamentos. Eu declaro um tempo de restituições tremendas, Pai, nos relacionamentos conjugais, nas famílias, Senhor, na restituição de pais e filhos, a partir dessa noite, Pai, e em todos os relacionamentos horizontais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 2022. Ser sobrenatural.